Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, onde nós vamos resolver exercícios contextualizados falando sobre proporção. Então acompanhe no seu material a questão do número 6, que diz o seguinte, ó. Veja a receita de Esther e resolva o problema. E a receita é de pudim de chocolate. Ingredientes: 1 colher de sopa de manteiga, 4 gemas, 6 colheres de sopa de chocolate, uma lata de leite condensado, um copo de leite. E o preparo? Vamos lá. Bater ligeiramente no liquidificador todos os ingredientes, cozinhar em banho-maria em uma forma caramelada por 50 minutos, levar ao refrigerador. Desenformar na hora de servir. Observação: receita para 12 porções. Aí diz mais. Esther programou um churrasco para domingo e a sobremesa será pudim de chocolate. Na sexta-feira, ela foi avisada de que, contando com ela e seu filho, 36 pessoas participarão do encontro. Quantos pudins Esther precisará fazer? Faça uma lista dos ingredientes necessários para que cada um dos presentes coma uma porção da sobremesa. Vamos lá? Então, vamos aqui, pessoal. O que nós temos? Na nossa questão 6, a informação muito importante é que a receita ela serve 12 porções e, portanto, 12 pessoas. E aí, se essa receita serve 12 porções, 12 pessoas, nós podemos concluir o seguinte: temos um total de 36 pessoas convidadas ao total. E essas 36 pessoas, elas, comerão cada uma delas um pedaço de pudim, E dessa forma, pessoal, vamos dividir 36 por 12 e encontrar quantas vezes a mais eu terei que produzir, para atender esse número de pessoas. Então, ó, 36 é quantas vezes maior do que 12? 3. Mas espera aí, o que esse 3 significa para a gente? Esse 3 ele está indicando que eu necessito de 3 pudins. Eu necessito produzir 3 pudins para atender o quê? As 36 pessoas. Note que 36 é 3 vezes maior do que quem? Do que 12. O que justifica produzir 3 vezes mais. Então, ó, ela necessitará fazer 3 pudins de chocolate. Tudo bem? Então, 3 pudins de chocolate atende esse público. Agora, ele diz mais. Coloque a quantidade de ingredientes que serão necessários. Agora, observe, pessoal. Se eu precisarei de 3 vezes mais pudim, eu vou ter que produzir 3 pudins, então eu tenho que acrescentar 3 vezes mais ingrediente. Então, cada um desses itens eu terei que multiplicar por quanto? Por 3. Então, 3 vezes 1, 3 vezes 4, 3 vezes 6, 3 vezes 1 e 3 vezes 1. E com isso, nós vamos encontrar um novo valor de ingredientes, um novo número para representar a quantidade de ingredientes. Observe, ó, nós teremos 3 colheres de sopa de manteiga, nós teremos 12 gemas, nós teremos 18 colheres de sopa de chocolate, nós teremos 3 latas de leite condensado e nós teremos 3 colheres, ou melhor, 3 copos de leite. Então, essa seria a quantidade de ingredientes necessária para produzir 3 vezes mais a quantidade de pudim de chocolate. Tranquilo? Então, vamos para a nossa questão de número 7, que diz o seguinte, ó. Jussara observa que para cozinhar um ovo de galinha são necessários 10 minutos. Pode-se afirmar que para cozinhar 4 ovos em uma mesma panela são necessários 40 minutos? Justifique sua resposta. Então, pessoal, o que ela diz? Ó, ela afirma que se ela colocar um ovo aqui dentro, então, se ela pegar um ovo e colocar dentro dessa panela,
esse ovo, ele vai demorar um tempo de quanto, professor? Qual seria o tempo que ela irá demorar para cozinhar? 10 minutos. Agora, observe. Se eu colocar, em vez de um ovo, se eu colocar 4 ovos, eu necessitarei também de 4 vezes mais tempo. Então, o nosso tempo, ele será diferente? Ele será maior? Sim ou não? E aí, pessoal, vamos pensar, ó. O que faz com que o ovo ele cozinhe, né? O cozimento do ovo deve-se à temperatura da água. Então, observe que se eu coloco água para cozinhar o ovo, esse ovo ele, né, vai ser cozinhado devido à temperatura da água. Se eu acrescento mais 4 ovos, né, esses ovos eles vão ser cozinhados devido à temperatura da água. E a gente sabe que a água ela tem uma temperatura de ebulição, né? Ela tem uma temperatura máxima aí para evaporar, para passar do estado líquido para o estado gasoso. E aí, pessoal, o tempo necessário para essa água atingir a sua temperatura de ebulição é o mesmo. Então, não irá necessitar de mais tempo para cozinhar 4 ovos, ou 10 ovos, ou 20 ovos. Por quê? Porque o que faz o cozimento do ovo é exatamente a temperatura em que a água se encontra. E para a água ela elevar a sua temperatura, ela irá gastar a mesma quantidade de tempo, o mesmo tempo, se ela estiver em um mesmo nível em relação ao mar. Como assim, professor? Vamos aqui uma observação. Ó. Aqui nós temos uma montanha, tá certo? O que essa questão poderia mudar? Vamos acrescentar aqui. Ó. Se a pessoa estiver ao nível do mar, então aqui nós temos o mar, tá certo? Se a pessoa estiver cozinhando ao nível do mar, então se ela estiver na posição 1, tá certo? Ela irá cozinhar, né, com uma quantidade de moléculas em cima da cabeça dela bem maior do que se ela estivesse aqui na posição 2. A quantidade de moléculas em cima da cabeça dela é o quê? É bem menor. Ah, professor, então isso implica que aqui em cima a pressão também vai ser o quê? Menor. E se a pressão é menor, as moléculas elas lá no topo da montanha, elas irão evaporar mais rápido do que para as pessoas que cozinharem aqui ao nível do mar. Então observe, a única condição em que o tempo ele sofreria, né, uma alteração para o cozimento é se você estivesse em níveis diferentes, em altitudes diferentes. Por quê? Porque de acordo com a altitude, a gente tem uma diferença de pressão e essa diferença de pressão ela vai interferir na forma com que as moléculas interagem. Se a pressão é menor, a interação é o quê? É menor. E, portanto, a água aqui em cima evaporaria a uma temperatura inferior aqui embaixo. Ah, professor, então se aqui fosse 100 graus, vamos supor que lá em cima fosse 90 graus. Então, observem, pessoal, que de 100 para 90 graus nós temos uma diferença de 10 graus Celsius. Se o ovo depende da temperatura para cozinhar, onde é que o ovo ele vai cozinhar mais rápido? Na parte de baixo, né? Aqui, mais próximo do mar. Por quê, professor? Porque a temperatura alcançada aqui é bem maior. Tá certo? Então, ó, respondendo a nossa questão, nós já sabemos que para cozinhar um ovo ou 4 ovos, nós vamos levar o mesmo tempo, porque eles dependem apenas da temperatura da água. Tranquilo? Então, claro que essa proporção ela não existe de tempo em função da quantidade de ovos. Tranquilo? Compreendido? Espero que vocês tenham entendido um pouco mais, falamos um pouquinho, né, sobre ciências, mas até a próxima. E claro, qualquer dúvida, fala com a gente, pessoal. Valeu!